Então, bom dia. Estamos mais um sábado aí agora falando sobre os exercícios da semana. Semana passada nós lemos o do sábado e o do domingo, e hoje nós vamos ler o exercício da semana correspondente à segunda-feira. Quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Patrícia. Mas antes de falar sobre esse exercício, Patrícia, eu vou fazer uma leitura das três peneiras do Sócrates. Quem conhece? Todos conhecem as três peneiras do Sócrates? Não? Então, a gente vai falar um pouquinho, vou ler essas três peneiras, a gente conversa um pouquinho sobre elas para entrar, de fato, no exercício, né, no tema de hoje. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Um homem, ele foi ao encontro do Sócrates, levando ao filósofo informação que julgava de seu interesse. E disse: Sócrates, eu quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu. E o Sócrates falou: espera um momento. Antes de você me contar, eu quero saber se você fez passar essa informação por três peneiras. E aí o amigo falou: três peneiras? O que queres dizer com isso? Eu nunca ouvi falar, não conheço. Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Devemos sempre usar essas três peneiras. Se não as conheces, presta atenção. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que isso que você quer me dizer é verdade? E o amigo diz: bem, foi o que ouvi outros me contarem. Não sei se é exatamente a verdade. A segunda peneira, disse Sócrates, é da bondade. Com certeza, deves ter passado a informação pela peneira da bondade. E o amigo envergonhado respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira, disse Sócrates, é da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? E o outro falou: útil? Na verdade, não. Então disse Sócrates: se o que queres me contar não é verdadeiro, não é bom, nem é útil, então é melhor que guardes apenas para ti. O que quer dizer essa história? Quem está ouvindo pela primeira vez? O que essa história tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Qual é a importância? A fala. Oi? Hoje nós vamos falar justamente da fala, né? Exato. Hoje a gente vai A falar responsabilidade da fala e não desperdiçar a fala com o não, assunto não, não convém. não desperdiçar. Quantas vezes a gente passa por essas peneiras, ou quantas vezes a gente fala sem pensar, né? Sem pensar antes, sem ser seletivo com as informações que a gente compartilha com as pessoas. Muitas vezes. E aí tá aí a fofoca, tá aí as conversas de um para o outro, conversas que às vezes você está com outra pessoa, está num ambiente de trabalho, está num ambiente de família. Quantas vezes a gente começa a falar
sem passar pelas 3 peneiras, sem verificar se é verdadeiro. Desnecessariamente. Falar por falar. Falar por falar. Não é o que tem a ver o exercício nosso de hoje? Tudo a ver. Então, a gente tem que olhar assim, o que a gente pode saber ouvir, saber falar, o que a gente vai falar, o que eu vou colocar, se é útil, se não é útil para o outro, né, para a sociedade, para a humanidade. Aí a gente vai ampliando isso. O que tem nas mídias, né? Quando a gente olha, abre um Instagram, eu vou cancelar o outro, eu vou falar. Quantas coisas a gente não tem que não passa por essas peneiras, né? E que causam tanto mal, né? Falando da bondade, que às vezes causam tanto mal. Exato. Então, qual é esse mal que a gente, com o uso da palavra, a gente causa no outro? Com o uso, a má colocação das palavras. Nesse... Intenção, né, Márcia? Oi? A intenção, né? Ai, O que me motiva a fazer essa fala, né? Qual é o motivo, né? e aí volta para o individual, né? Então, a gente se depara o tempo, muitas vezes com pessoas, deixa eu te contar uma coisa, né? E mesmo que às vezes a gente diga assim, eu não gosto de fofoca, mas eu dou ouvido a quem vem, mas eu quero saber da fofoca, né? Assim, as revistas de vendem por conta disso. Eu não gosto, mas eu quero saber. Então, Eu alimento, né? eu alimento isso o tempo inteiro. Se não tivesse ouvidos que eu ouvisse, aí, olhos que lessem as revistas, não ia ter fofoca. Não teria essa fofoca, né? Não teria. Então, que momentos que a gente deve falar, que momentos que a gente deve silenciar, né? Porque também eu falar demais, né? O que vai acontecer? Vamos para o exercício. Não. Segunda, a fala. Dos lábios de quem aspira a um desenvolvimento superior, só deve emanar o que tiver sentido e significado. Todo falar só para falar, por exemplo, com a intenção de fazer passar o tempo, é, nesse sentido, prejudicial. Devemos evitar o tipo comum de conversa em que se fala de qualquer assunto numa mistura inconsequente. De outro lado, não devemos excluir-nos da convivência com nossos próximos. É justamente no contato com os outros que a conversa deve assumir caráter de significância, que se dê resposta a qualquer interlocutor, mas de forma pensada, em todos os sentidos. Nunca falar sem ter motivo. Gostar de silenciar. Procure-se falar nem de mais, nem de menos. Primeiro escutar e depois digerir. Esse exercício chama-se também a palavra certa. O que é para vocês? E diz, dos lábios de quem aspira um desenvolvimento superior. Olha só, superior. Então, quando eu estou nesse desenvolvimento, nesse autoconhecimento, nessa busca interna para melhorar como ser humano.
Então, é lógico que quando a gente está no encontro com amigos, com isso, a gente até usa a expressão jogar a conversa fora, né? Vamos jogar a conversa fora? Já ouviram essa expressão? E a gente faz isso, né? Mas quando eu estou nessa busca desse desenvolvimento superior, eu tenho que estar atento ao que eu falo, para que tenha significado o que eu falo, para que tenha sentido o que eu falo. Não apenas falar só por falar. Esse é um lado. O que mais? Fala, Eliane. Me vem também a lembrança agora do gratidão, né? O tempo todo as pessoas em geral, né? E eu também me incluo nesse grupo, é o gratidão. É gratidão, gratidão, gratitude, e também fica nesse balaio aí das três peneiras, né? Uhum. Uhum. Como você vê a gratidão, que é uma falar por falar, né? Falar por falar. Sem estar já realmente apropriada, que virou algo comum, né? O gratidão Isso. quase como um obrigado, né? E também sem passar aqui nesse contexto pela verdade, pela utilidade, né, em si, e pela bondade mesmo que a gratidão deve ser expressa, né? Pelo menos é assim que eu percebo. Sim, sim. Muitas palavras elas viraram um senso comum que perde esse sentido e significado, né? Gente, você trouxe bem a palavra gratidão. Que outras palavras que a gente pode olhar assim e perder o sentido e significado? Te amo, muitas vezes. Ele perdeu, né, esse realmente sentido, muitas vezes, e o significado dessa palavra. Então, quantas vezes a gente joga a palavra fora, não com esse valor. Posso falar? Outro dia eu estava pensando no tudo bem. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Aí outro dia eu fiquei pensando, gente, tudo é muito, né? Tudo bem. Parece que perde o significado, né? Você fala, oi, tudo bem? Você nem quer saber se tá bem a pessoa, às vezes, né? Você passa e fala, oi, tudo bem? Ah, tudo. Perde, né? Perde o Uhum. significado da palavra, né? Da pergunta. Não sei, eu estava refletindo sobre isso outro dia. Sim, a gente vai olhando, se for trazer, quantas palavras que são ditas que não têm esse significado, né? E que a gente quer corriqueiro, que é no dia a dia, né? Fala, Luciana. Me chamou a atenção aqui foi falar nem de mais nem de menos. E como é que a gente se faz, né, esse instrumento, como é que a gente usa essas palavras que são tão sagradas para realmente ser esse ponto de ajuda, de transformação ou de autotransformação. Então, isso me tocou bastante. E é algo que, na medida do possível, eu tento ter esse crivo das peneiras, mas com tantos estímulos que a gente tem, Uhum. a gente dá as escorregadas. E aí depois, na hora que a gente para se ver, para se observar, é sempre ter esse olhar, né? Como é que a gente se corrige, como é que a gente pode ser melhor. E às vezes até essa questão da verdade, ela perde o seu sentido na hora que você usa uma comunicação que não é tão pacífica, né? Às vezes a nossa energia está tão agressiva que a gente nem precisa falar que a gente já está em guerra. Então eu penso muito nisso e me chamou a atenção. Obrigada. Tem uma frase, né, do Frei Beto, que ele fala assim: a palavra fere, dói,
dita no calor de mágoas ou ira, penetra como uma flecha envenenada. A palavra salva, uma expressão de alegria, de acolhimento ou de amor, é como a brisa que ativa nossas melhores energias. Então, esse cuidado, porque aí a gente olha qual o sentido ligando isso da palavra, né? Porque se eu cuido da minha fala, eu vou cuidar do outro também, né? O que sai de mim? Né? O que sai de mim para que eu possa trazer esse conteúdo para o outro, sem ferir o outro, mas que ele possa compreender aquilo que de fato eu estou falando. A mídia hoje ela está cheia, né, quando a gente vai falar, quando a gente quer impor as nossas questões para o outro, né? Que a gente não vai fere o outro sem saber, muitas vezes, ou com a intenção de. Sandra, fale. Só a boca não tem par, né? Tem um versinho da criança que fala, né? 2 ouvidos, né? Para escutar, só a boca não tem par. Uma das palavras que eu elegeria seria a desculpa, né? A desculpa, ela tem que vir verdadeira de coração. E aproveitando, né? Eu estou lendo o romance do Machado de Assis, Helena, e tem uma parte onde a Helena fala algumas palavras, né? E ele fala o seguinte: não insista em pedir explicação em palavras mal pensadas e ditas em má hora, né? Repete. Então, Repete. ele fala o seguinte, né? A Helena, no romance, eles têm uma conversa, né? E aí ela fala o seguinte: não insista em pedir explicação de palavras mal pensadas e ditas em má hora, né? E aí ela fala, palavras mal pensadas, né? Como pode ser? Então, eu acho que tudo tem a ver com essa questão da fala, né? No momento da euforia, no momento de alguma discórdia, a gente fala coisas mal pensadas, né? Que não vem do coração. E aí eu comecei dizendo, né? Só a boca não tem par, né? Esse é um ditado, né, que a gente ouve, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, já trazendo que é melhor 2 vezes eu tenho que ouvir, né, antes de falar. Na verdade, eu acho que a peneira está na gente, né? Está na gente, está na gente. Verdade. Né? Fisiologicamente, nós já temos essa peneira, 2 ouvidos, uma única fala, né? Acho que aqui as 3 são, né? Verdade, né? Bondade na escuta, né? E a utilidade, acho que é no pensar, né? Sim. Não sei. Faria assim. A gente. Que me vem. Opa, desculpa. Pode falar. A Cida, né? Não. Na verdade é Suelen. Suelen, desculpa, Suelen, diga. O que me vem é que é a responsabilidade do falar, assim, né? É que nem o verbo se fez carne. Tudo que a gente fala, a gente está plantando sementes, né? Então, é um lembrete, assim, para a gente, de autorresponsabilidade do que a gente está plantando, né? Então, não é... Eu já ouvi pessoas falando assim, mas então agora eu não posso falar mais nada. Não é que não possa falar mais nada, mas é essa responsabilidade, né? Saiba que o que você está falando vai estar germinando em algum lugar, em alguém, né? Sim. Então, a gente olha pelo o uso da palavra aqui. Quando ele traz falar por pensar,
falar por falar, evitar todo tipo de conversa onde se fala de assunto, a conversa deve assumir um caráter de significância. Então, ele está falando nessa relação com o outro, né? Mas temos uma relação também conosco, com essa palavra. Então, quantas vezes as palavras que a gente usa não afetam o nosso pensamento? E quantas vezes também afeta o nosso pensamento e nosso sentido. Tem uma frase que eu não sei qual que é, se é o Sócrates ou Aristóteles, que eles falam assim, cuidado com o que você fala, que ela pode gerar um sentimento, cuidado com o que você sente, que pode ir para a ação, cuidado com a ação, que ela pode virar um destino. Ela fala de um outro jeito, mas é mais ou menos isso, né? Então, qual é o cuidado que a gente deve ter em relação ao que a gente fala, também conosco, né? Então, eu posso falar, eu sou assim mesmo, eu sou desastrado, eu nunca vou dar certo na vida, né? Eu não nasci para ser feliz. Ou quantas outras falas que a gente traz para com a gente, né, que se torna, né, que é uma expressão do nosso sentimento, ou de mais-valia, ou de menos-valia, né, e que vai tornando um destino para nós. Então, tem aquilo que a gente fala em relação ao outro, né, nesse sentido da palavra, mas também tem algo que tem a ver conosco. Esse sentido que ele fala da palavra, a palavra certa, né, está ligado à lua. Por que será que está na segunda-feira este exercício e por que será que está ligado à lua? Vocês já pensaram sobre isso? Márcia, a Lua não é movimento? A Lua, o que faz? A Lua traz, sim, movimento, porque Né? através da Lua a gente tem o sentido mais rápido do tempo, né? Um ciclo de 28 dias, principalmente para nós mulheres, né? Ela é muito mais marcado, né? Esse sentido da Lua. Mas a Lua também reflete, ela não tem uma luz própria, ela reflete aquela luz que vem, né, do Sol. Então, o que reflete as minhas palavras? Né? Qual é o que está carregado de sentimentos essas palavras? Como que elas estão? O que eu trago? Então, elas podem, as palavras, quando elas são ditas por alguém que a gente ama, ela pode ser muito destrutiva e afetar as pessoas profundamente. Né? Quando é dita, elas podem ser cortantes, né? Ou não. Então, quando eu digo assim, você é igualzinho ao seu pai, eu posso dizer algo como um elogio, ou pode ser algo muito negativo para o outro que recebe, ou palavras carregadas, né, de destrutividade. Vocês já viram uma outra história que fala sobre... eu não me lembro bem, mas talvez vocês conheçam, sobre um garoto que fala uma palavra ruim e para o outro, e o pai vai fazer com que ele pregue um prego na madeira. Vocês já viram essa? Me ajudem a contar ela. Então, o que ele faz para ensinar isso? É que quando eu coloco esse prego, depois ele vai ter que tirar. E aquela madeira ficou marcada, né? Então, a palavra dita, ela fica marcada, né? Quantas relações não foram terminadas por uma palavra, muitas vezes uma palavra mal compreendida? Não só relações amorosas, né? Mas as relações como um todo, como que elas são. Então, a palavra tem um poder e uma energia muito grande,
né? Ela pode... quando que a gente pode olhar, por exemplo, o mau uso dessa palavra hoje, muitas vezes? Se a gente olhar numa intelectualização excessiva. Quando a gente causa a intelectualização, ela causa um endurecimento no ser humano, porque a pessoa fica no âmbito só do pensar, e eu não escuto mais o outro, não percebo mais o outro. Então, eu vou falar e careço de sentido. A gente vê hoje as pessoas falarem você é comunista, você é isso, você é aquilo, e não tem o sentido de fato da palavra. Eu tenho o conceito, mas não tenho esse sentido, né? Ou então, como eu, ao escutar as más notícias o tempo inteiro, isso vai estimulando em mim o medo. Então, são palavras que eu deixo entrar para dentro da minha casa, da minha vida, e que vai estimulando, né, esse medo. Oi, Cida, diga. Não estamos te ouvindo, Cida. Desculpa. Tem uma historinha de crianças que eu não me lembro exatamente como é, mas tem uma frase que diz: as crianças trocavam palavras como se trocam moedas de ouro, né? Quando a criança começa a falar, ela começa a dar muita importância às palavras, né? Então, um fala uma palavra, outro fala outra mais. Não, meu pai é mais isso, aquilo. Não, meu pai é muito mais, né? Então, e tem um provérbio, uma frase também que diz: falar é prata, calar é ouro, Sim. né? Também. Um provérbio, acho que é. Uhum. É Uhum. Muito bom, Cida. Oi, Eliane. Também eu lembrei agora, né, escutando todas aí, a questão do palavrão, as proibições dos palavrões. Então, normalmente o palavrão ele vem no sentido de que é algo ruim, né? Algo pejorativo, algo que não deve ser dito, principalmente na infância, né? Nós somos proibidos, não fale isso, não fale aquilo. E também vem, né, a vida toda isso. E aí, qual seria o palavrão, né, Márcia? A gente poderia chamar o amor de um palavrão, né? A bondade de um palavrão. O que faz o palavrão? Por exemplo, a criança ela não tem o sentido ainda, né, do conteúdo daquela fala, né, do palavrão em si. Ela não tem não tem o conceito do que é, mas ela reproduz. Por que ela reproduz? O que acontece? O que ela vê quando alguém fala alguma palavra, né? Qual é a energia que permanece no ambiente que ela percebe, e aí quando ela ouve falar em casa, ela vai falar com os amiguinhos e nem sabe o que é, né? Ela não tem esse conteúdo Márcia, intelectual. quando a criança ela escuta, ela não tem noção do significado, mas o que ela passa de verdade é a intensidade que ela recebe pelo coração. Mas que ela recebe porque ela percebe do ambiente que algo modifica, que alguém ri quando diz um palavrão, né? Então, em cada família ou em cada situação que ela percebe fora isso, que ela vai reproduzir, olha o sentido do espelho aí, né? Que ela reproduz o ambiente, ela reproduz aquilo que está. Então, ela vai falar palavrão para o amiguinho, né? Porque ela percebeu esse tom, ela ouviu isso. Ela percebeu a energia que o tom de voz do adulto pode mudar em relação ao palavrão, né? Tem uma agressividade, muitas vezes, quando a gente fala, né? Então, quais são as palavras? Como elas são permeadas, né?
Que mais? E eu acho que também nos dias de hoje, né, as palavras, né, como elas estão sendo ditas e compreendidas, é que está dando todas essas questões mesmo de interpretação do outro, né? Sim. A semana passada o doutor Ronaldo terminou falando sobre o bullying, né? Sim. Que hoje é uma questão que está aí, presente, e é a fala, né? Isso, ele sempre esteve presente, o bullying. Sim. Sempre esteve presente. Quem na infância não foi, não recebeu alguma fala ou em relação a isso, né? Nesse lugar. Mas o que diferencia? Como é que hoje está? Por exemplo, eu lembro que eu era da minha da turminha, eu era a mais alta e a magra da turma. Então, eu era chamada de espanador de lua. Isso era um bullying, não é? Se a gente for falar. Mas naquela época não tinha esse, né? Hoje é muito mais agressivo, né? Hoje é muito mais destrutivo. É isso onde a gente está. A palavra ela pode destruir. Então, Márcia, continuando, eu acho que está muito mais destrutivo, porque antes era um período nosso na escola. Isso. Hoje é 24 horas quase por causa das redes sociais, né? Isso, Então não exatamente. tem como, e aí eu acho que entra naquela parte, né? Primeiro escutar e depois digerir. E talvez as pessoas não tenham um tempo hábil para digerir, porque é 24 horas, né? A influência de tudo aquilo, né? Sim. Que a gente recebe. Muito bem. Vamos passar para o segundo? Posso só fazer uma pergunta? Sim. É possível dizer, então, que a palavra ela não tenha luz própria, que ela reflete a luz de quem a olha ou de quem a fala? A Fazendo um palavra, comparativo com a lua, assim, por exemplo. então, o quantas vezes eu digo uma palavra, eu falo que está refletindo o meu sentimento. Não é que ela não tenha luz própria, né, nesse sentido, mas é que ela reflete aquilo que eu sinto. Então, muitas vezes eu vou trazer aqui um exemplo. No consultório essa semana conversando com um paciente e ele falando, né, de como é que era a estrutura familiar dele, e aí ele dizia assim: o meu pai, né, tem os pés presos na terra. Olha a imagem, a palavra traz uma imagem. O meu pai tem os pés presos na terra. Por que ele estava falando isso? Porque ele dizia que o pai não tinha iniciativa para a vida, que o pai não tinha ação para a vida. Então, ele não percebeu esta palavra, esta fala, mas essa fala refletia, trouxe uma imagem, porque se a gente ouvir as palavras, como diz, dois ouvidos, se a gente ouvir a palavra do outro com atenção, e quem trabalha com o outro, né, nessa escuta com o outro, se tiver atento à palavra, você percebe o sentimento que está atrás dessa palavra. A palavra reflete o sentimento é expresso na palavra. Então, quando ele diz o meu pai tinha os pés presos na terra, ele estava refletindo aí um sentimento, né, familiar de uma pessoa que não tinha ação. Quantas vezes a gente... que outras palavras que a gente usa para expressar esse sentimento numa forma de uma imagem? Porque a lua é essa, ela reflete uma imagem. A imagem que eu tenho do outro, a imagem que eu tenho de mim. Quantas vezes eu não interpreto aquilo que o outro fala com o que eu estou sentindo? E o outro diz, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então, aquilo do outro reflete, a fala do outro bate em mim.
e vai refletir, e aí eu posso refletir através de uma outra fala, né, cortante, ácida ou amorosa. Olha os diálogos como são feitos diálogos no dia a dia. Se vocês estiverem atentos a esta fala do outro, vocês vão perceber qual é a imagem que o outro carrega. Meu coração é feito de pedra. Essa é uma imagem. Seu coração, você não tem sentimento, seu coração é frio. São falas, são palavras. Mas o que tem, gera uma imagem. Se eu pegar essa imagem, coração frio, qual é o sentimento que tem atrás dessa imagem, dessa palavra? Eu estou dizendo uma pessoa que não tem sentimentos. Não é assim? Que na sua fala não é carregada de calor. Faz sentido, Suelen? Responde. Na verdade, gera reflexão, Uhum. porque eu acho que o que você falou vai de encontro com o que eu falei, assim, né? Reflete normalmente o sentimento da pessoa, né? Mas enquanto você foi falando, eu fui criando outras imagens. Aí, então, essa reflexão de que realmente a palavra ela pode ser talvez pura, né? De luzes, assim, e a gente que vai dando a imagem que a gente lembra ou aprendeu a associar a ela. Porque que nem quando você falou um coração frio, eu fiz o exercício de não fazer isso que a gente está acostumado, né? De um coração frio, sem sentimentos. Eu imaginei um sorvete. Eu pensei, nossa, que legal, um coração frio, um sorvete. Entendeu? Então, para mim, gera essa reflexão, assim, de que quanto que já que ele diz ali, né, que para fala é a lua, e a lua não tem luz própria, reflete a luz. Então, quanto disso eu posso trabalhar com as palavras, né? E purificar o que eu sinto nas palavras. Uhum. E que esse é um exercício que é individual, né? Assim, o que é que você ouve passando por uma peneira também, para que nem sempre o que você está ouvindo do outro é aquilo que o outro está falando, de fato, ou está querendo expressar, mas bate com o que você está sentindo, com as suas crenças, com seus valores, com tudo que você aprendeu, com todo o conteúdo que você carrega dentro de você. Eliane. Do princípio era o verbo, né? Eu acho que essa é uma das grandes expressões Isso, da palavra, né? isso, isso, Então, eu sempre me lembro do João, né? Dos isso. ensinamentos crísticos, né? Uhum. Sim, a palavra tem o poder de criar, né? Em todas tem esse poder. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Se a gente olhar os grandes milagres do Cristo, né? São milagres através da fala, da palavra, né? Que ele usava em relação aos grandes milagres, às parábolas que ele usava. Então, a palavra tem esse poder, sim, de criar ou de destruir. Tem esses dois lados. Tem um dos milagres do Cristo que fala de um paralítico que ele estava diante de um lago e que determinada hora da manhã o anjo agitava as águas do lago e quem entrasse naquela hora, né, no lago ia ser curado. Então, Cristo está passando e o paralítico está ali porque pede para que ele seja curado, porque ele nunca consegue chegar lá no lago, né? E aí o Cristo fala, mas tu queres ser curado? E ele diz, sim, eu quero. E o Cristo fala, levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico, ele levanta e anda.
Quando ele ressuscita o Lázaro, né? Lázaro, né? Levanta-te. Ele também está usando a palavra em uma palavra imperativa, uma ordem, né? Que produz, né? Então a gente vai falando também da palavra que ela que é aquela história, ela produz também um destino. Quando eu digo uma frase como eu tenho o dedo podre. Vocês já ouviram essa frase falando das mulheres falando isso? Eu tenho o dedo podre. O que ela está falando? Da escolha, né? Que faz. Mas essa fala, ao pronunciar essa fala, eu não estou trazendo uma sentença para mim igual a essa. Lázaro, levanta-te. Tu queres ser curado? Levanta, toma a tua caminhada. Então, olha o poder que tem a palavra de curar, de destruir, de fazer isso. O verbo, sim, ele é poderoso. Vamos passar para o outro, que a gente vai ter bem pouquinho tempo para falar da ação correta. Terça, as ações exteriores. Estas não devem perturbar nossos próximos, quando nosso íntimo, consciência moral, nos leva a agir. Devemos ponderar cuidadosamente sobre a melhor maneira de corresponder ao bem de todo, à felicidade permanente do próximo, à essência eterna. Quando atuamos a partir de nós mesmos, por iniciativa própria, ponderar de antemão a fundo os efeitos da nossa atuação. Isso é também denominado de ação correta. Que vocês, como é que reverbera em vocês o exercício da terça? O que vocês acham? Quando ele diz aqui, quando o nosso íntimo, as ações externas não devem perturbar. Quando nossa consciência nos leva a agir, nós devemos ponderar, né, da melhor maneira para corresponder ao bem de todos. Ponderar. E aí isso já tem a ver com terça-feira, com o dia de Marte. O que tem a ver? Olha, o dia de Marte, com a ação, e aí quando ele fala que a gente deve ponderar a nossa ação. Sandra, fale. Então, Márcio, o que me chamou a atenção foi o ponderar, né? Ponderar seria silenciar também? Respira, né? Para essas ações? Também tem isso. Quando a gente fala a palavra, vamos usar então a palavra ponderação, né? Quase que fazer uma mistura entre água e fogo, digamos, porque a ação ela é uma ação de ação correta é o título dele e correspondendo a Marte. Marte é o deus da guerra. Deixa eu mostrar e compartilhar aqui com vocês a imagem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a imagem de Marte. Vamos ver aqui. Veja se vocês vão... Olha essa imagem. Conseguem ver? O que tem essa imagem? Essa é uma imagem do Botticelli, que chama-se Vênus e Marte. E o que tem a ver com essa ação correta? A Vênus é aquela que escuta, né? Conta-se uma historinha que Marte é o deus da guerra.
e o Marte estava agindo de uma forma que não tinha nenhuma ponderação, impulsiva, né? E que aí estava havendo uma destruição no mundo, né? Não, por ser impulsionava essa ação e uma ação fora de um equilíbrio, o mundo estava em um total desequilíbrio, então não tinha alimento, não tinha nada, e então os outros deuses vão até Zeus e falam: você tem que controlar o Marte, ninguém consegue lidar com ele, olha o que está havendo, escassez, isso e aquilo. E aí o Zeus pensa um pouco e fala: chame a Vênus e leve-a para o palácio de Marte. E quando Marte chega todo ensanguentado das guerras todas, que ele vê a Vênus, e aí ele fica dessa forma. E o mundo tem novamente a paz. Os 3 filhos de Marte com Vênus é Phobos, o medo, o terror e a harmonia. Olha só. Harmonia, filha de Marte e de Vênus. É Daimos e Phobos, o medo e o terror. Então, a gente não fala, não tem a expressão, por exemplo, no linchamento, quando a gente tem a maioria das pessoas, ela não age numa situação de impulso, não age por si, mas ela tem uma ação que não é ponderada, é uma ação que hoje as pessoas falam assim, usam essa expressão, efeito manada. Vocês já ouviram essa expressão? Efeito manada? Em que eu vou com um grupo, com a turma, mas eu individualmente eu não teria essa ação. Eu não faria isso, mas eu vou junto com o outro. Então, esse é uma ação que ela se apoia também no do domingo, que é o juízo certo. Agir, cuidado para afastar da alma o agir impensado. Olha, a ação impensada está em conexão com esse do domingo. Então, a gente olha nessa ação que se tanto a minha palavra quanto a minha ação, né, ela não, se ela carece de ponderação, eu posso estar trazendo esse desequilíbrio e não corresponder ao bem de todos. Faz sentido? Vou tirar aqui essa imagem. Olha o que tem aqui, os 2 chifrinhos aqui do lado. Olha a imagem, olha como Marte está descansado e a Vênus está dormindo. Então, eu durmo para o outro, num diálogo, eu tenho que fazer isso, né? Quando eu estou escutando, quando eu estou nessa escuta, como está a Vênus, eu tenho que dormir para mim, para poder escutar o outro. Vou tirar aqui esta imagem. O Steiner faz a pergunta: quando é que o homem ele é livre? E ele diz assim: quando ele sabe o que faz e por que faz. Então, traz uma escolha consciente ali, não essa ação impensada, sem a ponderação. Oi, Cida. Então, essa ação correta
ela também deveria passar por 3 peneiras, não? Sim, sim, Né? Eu acho que as 3 peneiras valem também para a ação, sim, não é verdade? É. sim. Que é o que eu vou fazer a coisa com verdade, com bondade, vai ser útil, né? São 3 peneiras também, né? Olha o significado da palavra ponderação. Qualidade de quem age com reflexão. Ponderar. Então, eu reflito antes de agir, porque o Marte é esse, o Marte ele quer ir para a ação, né? Mas eu reflito antes de agir. Se eu tenho uma ação certeira como uma flecha, eu sei o alvo, eu vou naquela direção. Mas se eu vou apenas agir, né, porque eu tenho o impulso do agir e não faço essa reflexão, quantas vezes as palavras a gente fala assim, eu falei sem pensar. A gente não usa. Eu fiz por impulso. Ou seja, não houve uma ponderação, não houve uma reflexão antes de agir. O que mais fica para vocês? Eu cheguei agora, mas eu imagino que, pelo que eu estou ouvindo, quando você fala tem que dormir, quando o outro fala, dormir você para ouvir o outro, eu acho que esse agir assim de impulso, ele tem muito com essa questão do ouvir, não tem? Porque eu acho que essa impulsividade vem dessa fala interna da gente, que já dá um rebuliço aqui dentro e você parece que já tem que ir pondo para fora coisas sem essa reflexão. Eu acho que esse aprendizado do ouvir, de silenciar para poder ouvir. Sim, que aí a gente, quantas vezes, Mara, a gente está conversando com o outro e aí o outro já vem numa resposta sem que eu tenha acabado de falar, sem que ele escute aquilo que eu falei e passe por essa ponderação. Eu já vou imediatamente na fala. A gente vê muitos diálogos, eu acho que eu trouxe semana passada a questão da comunicação quando é centrada no você, você. Não, porque você não faz nada errado. Não, mas você aquele dia fez isso, isso e isso. Não, mas você também. Então, é uma fala em que não tem um adormecer para o outro, para ouvir o outro. Né? Tem o Marte acordado e a Vênus acordada. Então, os dois têm que um acordar, o outro adormecer, como nessa imagem. Quando um está acordado, o outro adormece. Assim eu acolho o que o outro fala. Eu acolho esse lugar. Tem o que chama Marshall Rosenberg, que ele trouxe a comunicação não violenta. Ele tem uma frase que ele diz assim: a cada interação, conversa e pensamento, nos vemos diante de uma escolha: promover a paz ou perpetuar a violência. Olha isso, a cada interação, ou seja, a cada encontro com o outro, quando eu estou na conversa, ou seja, na fala, né? E no pensamento, eu estou diante de uma escolha. Eu promovo a paz ou eu perpetuo a violência? Então, essa assim, como é que a gente tem que filtrar os nossos pensamentos e a nossa fala antes de expressar
como é que a gente deve ponderar a nossa ação antes de agir. Porque senão eu posso estar promovendo paz ou violência o tempo inteiro nesse lugar. Certo? 9h31, a gente vai parar aqui e na semana